Todo mundo tem falado muito desse assunto que é relacionamento de casal e como tem se acentuado vários desafios agora durante a quarentena. Você pode contar pra gente um pouquinho do que você tem visto no consultório e fora com os casais? O que está acontecendo? Posso sim. Queria primeiro começar te agradecendo o convite, agradecendo a Teia, dizer que estou super fã aí do trabalho de Oba. vocês, acho um trabalho super importante, ainda mais nesse momento, né, Flávia? Então, oferecer É, essa rede de apoio aí para com as certeza. famílias e os pais, é bem importante. Então, primeiro eu pensei da gente falar justamente sobre essa questão dos desafios, que desafios que eu venho percebendo que os casais estão enfrentando, né? Então, assim, primeira coisa que eu acho importante da gente falar é que as famílias, tanto os casais como as famílias, elas têm um equilíbrio no seu modo de funcionar. Toda família e todo casal. Então, assim, o que eu estou chamando de equilíbrio no modo de funcionar? Estou chamando de a maneira como as relações se constituem, a maneira como essa família se organiza no dia a dia, e questões mais profundas até, que é do papel que cada um ocupa ali na família, no relacionamento. Então, toda família tem um jeito próprio e todo casal tem um jeito próprio de se organizar e é uma organização que possibilita um equilíbrio. Eu não estou falando aqui que equilíbrio é algo perfeito, tá? Mas eu estou falando que tem aí uma homeostase, uma tentativa de equilíbrio. Tá bom. Essa situação que a gente está enfrentando, que é uma situação absolutamente nova, de muita vulnerabilidade, de muita incerteza, de medo, que desestrutura, né? Porque é uma situação que provoca um desmonte das estruturas, ela desequilibra naturalmente o modo de organização antigo tanto das famílias como dos casais. Então, ela chama para uma nova organização. E uma nova organização que ninguém teve tempo de se preparar, seja em casa, no preparo da casa em si, seja no modo como o relacionamento iria passar a acontecer com as crianças, na dinâmica do casal. Enfim, ninguém teve esse tempo aí, foi tudo muito rápido, né? Então, Foi assim, quase que do dia para a noite mesmo, quando a gente ouvia as notícias, mas acho que ninguém imaginava a dimensão e a extensão que isso ia durar nas nossas vidas. e estamos vendo que vai durar mais ainda, né? É. Hoje, semana passada, recebemos um comunicado que vai durar mais ainda. Então, assim, é algo que exige, que é um desafio e que exige muito das famílias e dos casais, porque chama para uma nova estrutura que não foi construída naturalmente, que precisa ser construída assim, de forma abrupta. Então, assim, acho que esse é o primeiro grande desafio. Aí, pensando no casal em si, eu acho que uma questão bem importante que aparece aqui, que eu acho que deve ter aparecido em perguntas aí também, tem a ver com como é que a gente lida com as diferenças, né? Porque no nosso dia a dia, as diferenças aparecem, mas como a gente está tomado por atividades, seja de trabalho, seja da escola das crianças, seja de lugares que tem que ir, você muitas vezes não lida tão intensamente, tão de perto com a diferença do teu parceiro, da tua parceira. É menos Então, intenso, né? Você tá vendo menos e você também tem outros assuntos e outras coisas acontecendo. exato, tem coisas para resolver juntos. Então, assim, essas diferenças não aparecem tanto. Então, assim, acho que um grande desafio, um dos maiores, né, é justamente lidar com essas questões das diferenças e o aceitar as diferenças. E no que eu acho que aparecem as diferenças? Em várias questões, seja nos hábitos, então estão mais intensificadas essas diferenças agora, porque se vê mais. O hábito de um, o hábito de outro, o modo como um faz a sua rotina. Tem casais que no dia a dia se encontram só à noite. E agora estão convivendo super de pertinho e vendo como é que são os hábitos e as rotinas de cada um. No modo de educar as crianças. Então eu vejo. É aí que se acentua, aí que o bicho pega de verdade. Exato, eu venho percebendo que isso é um tema de discussão, porque um pensa de um jeito, o outro pensa do outro, um atua de um jeito, a criança faz alguma coisa em casa, faz uma bagunça, um atua de um jeito, o outro atua de um outro jeito, e aí tem E uma quando você não discussão. estava em casa, você não estava vendo, né? Cada um estava agindo. Você só tinha nos encontros nos finais de semana, ou à noite, ou de manhã, e você não conseguia ver exatamente o que estava acontecendo. Exato, exatamente.
E acho que tem uma questão aí também importante, que é o modo como cada um está lidando com essa situação da pandemia. Então eu percebo que num casal pode ser que tenha uma pessoa muito assustada, com muito medo, então não querendo sair de casa e muito preocupada com essa questão da higiene, enfim, muito assustada, e a outra pessoa falando, não, isso não é tão assim, não é bem assim, eu acho que a gente pode sair sim, a gente não precisa se preocupar tanto. Então tem um que está mais tenso com as questões financeiras, com as questões de como é que a vida vai se organizar daqui para frente, e um outro que está mais light. Então, tem até uma pessoa que já chegou aqui falando sobre isso, né? Sobre as mudanças financeiras que têm dificultado as relações. Não só porque a gente não sabe o que vem pela frente, mas também muita gente que é profissional liberal, ou que foi mandado embora do trabalho, ou que viu a renda diminuir consideravelmente. Eu acho que além de todas essas incertezas que a gente vê em relação ao futuro, já tem muita gente que teve mudanças importantes na vida financeira atual. Sem dúvida. Então, eu fico pensando, as pessoas que abriram um negócio, acabaram de abrir um negócio, que entraram num emprego novo, que aí esse plano, ou ele foi adiado, ou, enfim, a pessoa está sendo mandada embora. Essas incertezas todas financeiras também têm gerado muitas tensões entre os casais, né? Isso já é um tema que gera tensão entre os casais. Já gerava antes, né? E agora ele está muito acentuado, porque de repente é o que ninguém se planejou para mesmo. Né? Não, ninguém estava preparado. Ninguém fez uma poupança pensando, vamos enfrentar a pandemia. Vou né? ficar sem salário, vou ficar sem renda, o que fazer? Né? Porque você estava com renda um dia. Isso foi muito do dia para o outro, as pessoas não estavam esperando. Não, claro que não. E ninguém contava, inclusive, com uma redução de renda. Porque tem muitos casais que estão tendo redução de renda, né? Então, isso exige muito emocionalmente também do casal. Porque se gera uma situação de incerteza, de dúvida, de não saber da continuidade, é interessante porque a gente está falando de continuidade, né? Como é que vai ser essa continuidade? Será que meu filho vai continuar estudando na escola que ele estuda? Será que eu vou continuar mantendo o padrão de vida que eu mantenho? Então, isso é algo muito que tem aparecido muito aí na dinâmica dos casais como um ponto de tensão dos dois, de segurança e de tensão, tanto de um como de outro. Tem uma discussão de prioridades também, né? Porque de repente tem a questão, vamos mudar de escola, não vamos mudar de escola, ou o que a gente vai fazer, independente, não existe uma resposta certa ou errada, né? Eu acho que existe uma questão de alinhamento do casal muito forte. Sim, tem uma questão de alinhamento do casal muito forte que precisa acontecer. Acho que a minha ideia é a gente falar um pouquinho sobre dicas lá no final. Legal. E uma das questões que eu vou falar é justamente sobre essa, né? De que o casal precisa estar alinhado nesse momento. Porque se não houver alinhamento nesse momento, a tendência de decisões erradas serem tomadas é alta. Uma outra questão que eu fiquei pensando da gente falar como sendo um desafio, que é assim, é o modo como está sendo enfrentada essa situação, que é uma situação que exige muito emocionalmente da gente. Por quê? Porque é uma situação em que a gente que lida diretamente com as nossas fragilidades, com as nossas vulnerabilidades, com a nossa precariedade, né? A gente tem uma sensação de que tem um controle da vida, que a gente consegue fazer planos e que os planos acontecem. E isso que a gente está vivendo mostra o quanto a gente é vulnerável, o quanto a gente que a vida é incerta, que nada está garantido, faz com que a gente lide com a questão do nosso da finitude, do medo da morte. Então, assim, a gente está sendo muito, muito exigido emocionalmente. E isso é um tema aí para os casais. O que eu venho percebendo também é que muitas vezes tem uma dificuldade dos casais conversarem sobre isso. Conversarem sobre como é que estão se sentindo frente a essa situação. Está se sentindo frágil, está se sentindo vulnerável, está com medo, está muito tenso, está frustrado. Acho que é um momento que a gente está vivendo muitas frustrações também. Né? Tinham vários casais que tinham feito muitos planos, desde planos de casar até planos de comprar um apartamento, viagem, mudar o filho de escola, enfim, planos vários que pode ser que não aconteçam, ou pode ser que tenham sido adiados. Então, assim, essa sensação de frustração também pode causar muita tensão e irritabilidade entre o casal. E aí o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas não conversam sobre isso, não falam sobre como é que estão se sentindo, sabe? É muito difícil falar sobre sentimentos no dia a dia também. Acho que as pessoas não estão acostumadas a falar como estão se sentindo em geral, né? Verdade. E isso é muito importante numa dinâmica de casal.
aqui, quando eu atendo casais, eu percebo que uma das principais questões que estão pegando quando um casal busca terapia é a dificuldade de comunicação. Então, o casal não saber o que o outro pensa, o que o outro sente, não ter perdido completamente a conexão por conta disso, da dificuldade de comunicação, sabe? E acho que esse é o momento que a gente talvez precise começar a exercer isso, né? Porque é isso, inclusive, que vai gerar o alinhamento. Voltando aí aos desafios, ainda pensei em duas coisas para a gente falar como desafios. Um outro é dos filhos em casa, casais que têm filhos. Então, isso está sendo uma grande questão também, porque não teve esse tempo de preparar a casa para a casa se transformar numa escola. Então, esse assunto a gente tem visto bastante pegando as famílias aqui na TEA mesmo. Tipo, claro, o tal homeschooling. O homeschooling, exato. Então, a casa, hoje, ela tem que ser um espaço de lazer, ela precisa ser uma escola e ela precisa ser um home office, né? Para os pais que conseguem fazer home office. Então, não houve tempo também de se preparar, de se estruturar essa casa para isso. E os pais estão sendo muito desafiados em ter que trabalhar, ter que cuidar da casa, porque muita gente está sem ter quem trabalhe na casa, quem ajude, né? Não tem avós também mais para entrarem no meio. Não tem os avós para entrarem no meio, então estão tendo que trabalhar e estão tendo ainda que cuidar das atividades das crianças da escola. Então, organizar a rotina das crianças, de horário de começa a estudar, horário que almoça, se organizar dentro dessa rotina. Então, isso é um grande desafio, eu acho, para os pais. Porque é isso, a gente estava acostumada com uma vida, especialmente as pessoas de classe média, pessoas de classe alta, em que as atividades eram muito divididas e delegadas, né? Então, as crianças faziam várias atividades, além da escola, e os pais, eles se ocupavam, sim, das crianças, mas não nessa intensidade. Essa intensidade de ocupação é antiga, é lá da época dos nossos pais, dos nossos avós, em que as crianças ficavam um período inteiro em casa e faziam as tarefas de casa lá, e os pais e os nossos avós acompanhavam. E as crianças efetivamente participavam das tarefas da casa. Hoje em dia participam muito menos, né? Muito menos, porque as crianças também têm muitas atividades. Às vezes ficam até o dia inteiro na escola. Então, os pais estão sendo muito desafiados porque tem que lidar com isso também. Como é que eu trabalho na minha casa sendo que eu não trabalhava antes? Ainda cuido da rotina dos meus filhos, ensino eles as tarefas da escola e ainda faço o almoço e a janta. É muita coisa. Até essa foi um comentário que a gente recebeu, uma pergunta, né? Que muitas mulheres estão falando sobre como ficou mais pesado para elas. E eu acho que depois a gente entra nas dicas de como ajudar nisso, né? Mas a gente começou a ver até em cientistas, né? Homens aumentando a produção científica e mulheres caindo produção científica. E isso acabou trazendo um desequilíbrio grande na casa, mesmo no próprio relacionamento. É verdade. Acho que, infelizmente, talvez a gente ainda não tenha conseguido mudar totalmente isso, né? De fazer com que haja uma divisão maior das tarefas entre os pais e as mães em casa. Do que eu estou falando? Que, assim, ainda se percebe que as mães tendem a ficar mais sobrecarregadas do que os pais. Então, apesar de já ter havido várias mudanças históricas em relação ao papel da mulher e ao papel do homem, ainda se percebe que as mulheres ficam mais sobrecarregadas que os homens mesmo. Agora, eu acho que vale a pena também essas mulheres chamarem os seus maridos para participarem mais das atividades, envolverem mais os maridos. Porque o que eu percebo aqui também no consultório é que muitas vezes as mulheres elas já vão imaginando que o marido não vai fazer ou não vai se envolver e já fazem a atividade, sem requisitá-lo. E não levantam a mão, né? E não levantam a mão, olha, eu preciso de ajuda, vem aqui. Então, acho que vale a pena também, né? Convidar a participar, para que possa se dividir. Isso liga bastante com o que você estava falando de problemas de comunicação ali no começo, né? Que foi um dos primeiros desafios que você levantou agora, dessa fase de antes mesmo. Exato. Então, o comunicar que você está precisando de ajuda, que você não está dando conta, né? Que você está sobrecarregada ou sobrecarregado, é super importante, porque o outro muitas vezes não percebe que você tá desse jeito. Então é preciso falar. Essa é uma coisa que eu percebi já na vida, assim. A gente às vezes assume muitas coisas
que as outras pessoas já sabem, mas se Uhum. você não fala, elas não têm como, você não tem como garantir que você comunicou ou não, e muitas vezes a pessoa nem imagina como você estava se sentindo, até que você explodiu, e daí já desandou bastante a conversa, expectativas e tudo. E o que eu percebo que acontece também com muitas mulheres, especialmente as mulheres que trabalham em empresas, é que assim, elas têm uma exigência, uma autoexigência muito grande também. Então ela tem que ser uma mãe perfeita, ela tem que ser uma profissional perfeita, ela tem que ter um alto desempenho, seja como mãe, seja como profissional, e cuidar da casa. Ainda saber várias receitas deliciosas para fazer no almoço e na janta. Então, isso é muito difícil, assim, dar conta de tudo com perfeição, com esse nível de exigência, é algo muito difícil, especialmente num momento como esse que a gente está vivendo. Então, se não houver uma busca por ajuda, vai ser muito difícil suportar, né? E aí vai se virando uma bola de neve, porque aí vai se acumulando um monte de mágoas, de rancores, o outro muitas vezes não sabe o que está acontecendo. E talvez tenha até suas próprias mágoas e suas próprias mágoas e rancores, né? Com certeza tem. E aí o casal vai se distanciando, né? E sem um comunicar para o outro o que está se passando com cada um. E Gabi, você tem visto, mas a gente falou um pouco a gente falou de comunicação, a gente falou sobre família e filhos e homeschooling, de todo mundo ser tirado de repente, de um mundo para um mundo paralelo, de questões de vida financeira. Tem mais algum desafio que você está vendo agora que emergiu principalmente na quarentena? Então, pensei nesses, e aí o que eu queria. E aí vamos ver se surgem mais dúvidas, e aí a gente fala sobre eles, mas o que eu Olha, vejo. tem gente falando que está acalmando corações aqui, o João está falando.